Quando ele disse, "Você é só uma hóspede aqui?", eu mastiguei devagar minha comida. Mas por dentro, algo se partiu pela última vez. As palavras ecoaram na sala de jantar como um tapa silencioso, enquanto o barulho dos garfos contra os pratos continuava normalmente para todos os outros. Para mim, o mundo parou por alguns segundos eternos. Meu nome é Alessandra, tenho 28 anos, e aquela mesa de domingo representava tudo o que eu havia perdido, e tudo pelo que eu lutava em silêncio. A mesa de mogno onde minha avó serviu milhares de refeições ao longo de décadas, onde aprendi as primeiras palavras, onde chorei minhas primeiras lágrimas de amor perdido na adolescência, onde comemorei minha formatura na faculdade praticamente sozinha. A mesma mesa onde agora eu era tratada como uma intrusa em minha própria história. Papai repetiu essas palavras com uma naturalidade cruel, como se estivesse comentando sobre o tempo. Márcia, minha madrasta, sorriu discretamente enquanto cortava a carne, seus olhos brilhando com uma satisfação que ela mal conseguia disfarçar. Seus 2 filhos, Bruno e Camila, trocaram olhares cúmplices, como se testemunhassem finalmente a vitória de uma guerra que eu nem sabia que estava travando. Hospedagem boa tem prazo de validade, continuou papai, bebendo seu vinho tinto como se tivesse acabado de fazer um comentário sobre futebol. Principalmente para quem não contribui de verdade com esta família. Engoli o pedaço de batata que parecia ter triplicado de tamanho na minha boca. Contribuir de verdade. As palavras dançaram na minha mente como fantasmas zombeteiros. Se ele soubesse. Se qualquer um deles soubesse o que eu carregava nos ombros há 3 anos, desde que vovô morreu e deixou um segredo enterrado em documentos amarelados que encontrei no fundo da gaveta da escrivaninha dele. A casa onde estávamos jantando, a casa dos meus sonhos de infância, a casa onde minha mãe cresceu e onde eu deveria ter crescido em paz, estava hipotecada há mais de uma década. Vovô havia escondido essa informação de toda a família, carregando sozinho o peso de uma dívida que crescia mês após mês, alimentada por juros compostos e pela teimosia de um homem orgulhoso demais para pedir ajuda. Quando descobri os documentos, algumas semanas após o enterro, senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. A dívida era maior do que eu poderia imaginar. R$ 143.800. Uma quantia que representava não apenas dinheiro, mas anos de trabalho, sacrifício, e, principalmente, a possibilidade real de perder para sempre a casa que guardava cada memória importante da minha vida. Naquela tarde de descoberta, sentada no chão do quarto do vovô, cercada por papéis e documentos bancários, tomei uma decisão que mudaria completamente os próximos anos da minha vida. Eu assumiria a dívida. Eu salvaria a casa. E eu faria isso sozinha, em segredo, porque sabia que se contasse para papai, ele venderia tudo em questão de semanas para se livrar do problema. Desde então, cada centavo que ganhava limpando casas de madrugada, cada hora extra que trabalhava nos fins de semana, cada economizada em roupas, sapatos ou qualquer prazer pessoal, ia direto para a conta da hipoteca. Levantava às 4:30 da manhã para limpar escritórios antes de abrirem. Voltava para casa às 7 para tomar café com a família que me tratava como um peso. Saía para meu emprego normal das 8 às 6 e ainda fazia faxinas particulares à noite e nos fins de semana. Papai e Márcia acreditavam que eu trabalhava tanto por teimosia ou por algum complexo de inferioridade. A menina quer provar alguma coisa, dizia Márcia para as amigas, revirando os olhos. Acha que precisa trabalhar como escrava para ter valor. Papai completava. É a síndrome da Cinderela. Desde que a mãe morreu, ela se colocou nesse papel de coitadinha. O que eles não sabiam é que cada piada sobre meu trabalho, cada comentário sobre minha obsessão por limpeza, cada risadinha quando eu chegava em casa cansada e suja, eram como punhaladas em uma ferida que eu mantinha cuidadosamente escondida. Eu não estava provando nada para ninguém. Eu estava salvando a casa deles. Eu estava protegendo as memórias de todos nós. Eu estava carregando um fardo que deveria ser compartilhado,
mas que eu abraçara sozinha por amor a um lugar que significava muito mais do que tijolos e argamassa. A ironia era cruel e perfeita. Enquanto eles faziam planos para quando eu finalmente saísse, enquanto Márcia media meu quarto para transformá-lo no escritório dos sonhos dela, enquanto Bruno e Camila discutiam qual seria o quarto deles quando eu voasse do ninho, eu pagava silenciosamente a prestação que garantia que eles ainda teriam uma casa para chamar de sua. Você está quieta hoje, observou Márcia, fingindo preocupação. Algum problema no seu trabalho? A pausa antes da palavra trabalho foi proposital, carregada de desprezo mal disfarçado. Não, respondi simplesmente, cortando meu pedaço de carne com mais força do que necessário. Só estou cansada. Claro que está, riu Bruno, o filho mais velho de Márcia. Passar o dia limpando sujeira dos outros deve ser exaustivo mesmo. Não sei como você aguenta. Camila, que tinha apenas 19 anos, mas já havia aprendido perfeitamente o tom de superioridade da família, emendou. Pelo menos é um trabalho honesto, né? Tem gente que nem isso consegue. A frase era supostamente defensiva, mas o tom deixava claro que ela considerava meu trabalho uma forma inferior de existência. Mastiguei mais um pedaço de comida que parecia papel na minha boca. 3 anos. 3 anos carregando esse segredo. 3 anos acordando de madrugada. 3 anos ouvindo essas piadas e comentários. 3 anos pagando pela casa onde eles dormiam tranquilos, planejando minha saída. Sabe o que eu penso? Continuou papai, servindo-se de mais vinho. Você deveria procurar um apartamento pequeno, algo que caiba no seu orçamento. Ter independência faz bem para uma mulher da sua idade. Ficar aqui, dependendo da nossa hospitalidade, não vai te levar a lugar nenhum. Hospitalidade. A palavra ressoou em minha mente como um sino funeral. Hospitalidade na casa que meu bisavô construiu com as próprias mãos em 1942. Hospitalidade na casa onde minha avó costurou enxovais para 3 gerações de mulheres da família. Hospitalidade na casa onde minha mãe sonhou com o casamento perfeito e onde eu nasci numa madrugada chuvosa de março. É que nem aquele ditado, disse Márcia, gesticulando com o garfo. Visita e peixe depois de 3 dias fedem. Não que você seja visita, querida. Acrescentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas você entende o que quero dizer. Entendi perfeitamente. Entendi que eles queriam me ver partir. Entendi que minha presença os incomodava de alguma forma que eu não conseguia compreender completamente. Entendi que, para eles, eu era realmente uma hóspede indesejada numa casa que consideravam exclusivamente deles. O que eles não entendiam, o que eles não podiam nem imaginar, é que a cada prestação que eu pagava, a cada documento que eu assinava no banco, a cada comprovante que eu guardava numa pasta secreta no meu guarda-roupa, eu me tornava menos hóspede e mais dona da situação do que eles jamais suspeitariam. Terminei minha refeição em silêncio, levantei da mesa e levei meu prato para a cozinha. Lavei tudo com o cuidado meticuloso que desenvolvi ao longo dos anos. Guardei cada utensílio no lugar certo, limpei a bancada até que brilhasse. Era minha forma de mostrar respeito pela casa, mesmo quando seus outros ocupantes pareciam ter esquecido que respeito era uma via de mão dupla. Quando subi para meu quarto, ouvi as risadas vindas da sala de jantar. Risadas sobre o que eu não sabia e não queria saber. Fechei a porta do meu quarto, o quarto que foi da minha mãe, onde ela guardou seus sonhos de adolescente, onde escreveu as primeiras cartas de amor para papai, onde chorou quando soube que estava grávida de mim, e me sentei na cama. Do criado mudo, peguei a pasta que escondia embaixo de algumas revistas velhas. Dentro, organizados cronologicamente, estavam todos os comprovantes de pagamento dos últimos 3 anos. 312 prestações pagas. Apenas mais 18 para terminar. 18 prestações para que a casa fosse oficialmente, legalmente, inquestionavelmente minha. 18 prestações para que a palavra hóspede ganhasse um significado completamente diferente naquela casa. Na segunda-feira de manhã, acordei às 4h15, como sempre. O despertador nem chegou a tocar.
Meu corpo já havia se acostumado com essa rotina brutal que mantinha há 3 anos. Vesti meu uniforme de limpeza, peguei minha bolsa com os produtos de trabalho e saí de casa nas pontas dos pés, tentando não acordar ninguém. Não por consideração especial, mas porque não queria ouvir comentários sobre meus horários malucos, antes mesmo do café da manhã. A primeira casa que limpava ficava no bairro nobre da cidade, uma mansão de 3 andares, onde uma família inteira dormia tranquila, enquanto eu esfregava seus banheiros de mármore e aspirava seus tapetes persas. Dona Helena, a patroa, era gentil comigo de uma forma que me fazia lembrar como o respeito deveria ser algo natural, não uma conquista diária. Alessandra, querida, ela disse naquela manhã, aparecendo na cozinha enquanto eu organizava a despensa. Você está bem? Parece mais cansada que o normal. Estou bem, dona Helena. Só algumas noites mal dormidas. Família não é fácil, né? Ela disse isso como se pudesse ler meus pensamentos. Às vezes as pessoas que deveriam nos apoiar são as que mais cobram de nós. Sorri fracamente, continuando meu trabalho. Dona Helena não sabia dos detalhes da minha situação, mas tinha uma intuição aguçada para a dor humana. Seus comentários gentis sempre chegavam no momento certo, como um bálsamo em feridas que eu nem sabia que estavam expostas. Terminei a limpeza às 6h30 e voltei para casa, onde encontrei a família tomando café da manhã. Papai lia o jornal. Márcia verificava mensagens no celular. E Bruno e Camila discutiam sobre algum programa de televisão que haviam assistido na noite anterior. Opa, a madrugadeira chegou, comentou Bruno sem nem levantar os olhos do celular. Como estão os banheiros dos outros hoje? Bruno, Márcia fingiu repreendê-lo, mas sua voz carregava mais diversão que censura. Não seja grosso com sua irmã. Irmã? A palavra soou estranha na boca dela. Márcia nunca me chamava de filha, sempre de irmã dos próprios filhos, como se eu fosse apenas mais uma criança na casa, não a filha do homem com quem ela havia se casado. Só estou perguntando sobre o trabalho dela. Bruno defendeu-se. É importante se interessar pela vida profissional da família, não é? Peguei uma xícara de café e uma fatia de pão, comendo em silêncio enquanto eles continuavam a conversa. Era sempre assim. Eles falavam sobre mim como se eu não estivesse presente, ou falavam comigo de uma forma que deixava claro que minha opinião não era realmente esperada. Aliás, papai dobrou o jornal. Márcia e eu estivemos conversando ontem à noite. Sua voz assumiu aquele tom sério que eu havia aprendido a temer. Sobre seu futuro, Alessandra. Parei de mastigar. Meu futuro? Sim. Você já tem 28 anos, tem um trabalho estável, e acreditamos que já está na hora de você buscar sua independência de verdade. Márcia emendou, sem parar de mexer no celular. Não queremos que você se acomode, sabe? Uma mulher da sua idade precisa ter seus próprios objetivos, seu próprio espaço. Eu tenho objetivos, respondi calmamente. Trabalhar de faxineira não é um objetivo de vida, papai disse com aquela crueldade casual que havia se tornado sua marca registrada. É uma profissão honesta, claro. Mas você estudou, se formou. Deveria estar fazendo algo mais adequado. Adequado para quem? Para você, para sua educação, para sua idade. Ele se levantou, pegando sua pasta de trabalho. O que eu estou dizendo é que talvez seja a hora de você pensar em sair de casa, procurar um apartamento, construir sua própria vida, ficar aqui, na casa dos pais, aos 28 anos. As pessoas falam. Alessandra. Que pessoas? Márcia finalmente levantou os olhos do celular. As pessoas falam, querida, vizinhos, conhecidos. Perguntam por que uma moça da sua idade ainda mora com os pais, por que não tem namorado, por que não constrói uma família própria. E o que vocês respondem? Que você está se encontrando. Bruno riu. Que está numa fase de transição. Numa longa fase de transição, completou Camila, provocando risadas dos outros. Terminei meu café em silêncio.
A cada gole, sentia o peso dos 3 anos de segredo pressionando meu peito como uma pedra. Eles queriam que eu saísse de casa porque as pessoas falavam, porque minha presença os constrangia de alguma forma que eu não conseguia compreender completamente. Não estou com pressa, disse finalmente. Mas nós estamos. Papai foi direto ao ponto. Esta casa está ficando pequena para todos nós. Márcia precisa de um escritório para trabalhar em casa. Os meninos estão crescendo e precisam de mais espaço. Você entende, não é? Entendi perfeitamente. Entendi que eles estavam me empurrando para fora da minha própria história. Entendi que meu quarto, o quarto onde minha mãe sonhou comigo, onde ela me ninava quando eu era bebê, onde ela me contava histórias antes de dormir, era visto por eles como um espaço desperdiçado que poderia ser melhor aproveitado. Vou pensar. Menti. Ótimo. Márcia sorriu. E enquanto você pensa, que tal começar a dar uma olhada em classificados? Tem vários apartamentos pequenos no centro da cidade, preços acessíveis para uma pessoa solteira. Pessoa solteira. Como se minha condição de solteira fosse uma falha de caráter, uma inadequação social que precisava ser corrigida ou pelo menos removida da vista deles. Saí para meu trabalho normal. Um emprego em uma empresa de contabilidade onde trabalhava como auxiliar administrativa, com a cabeça fervilhando de pensamentos contraditórios. Por um lado, sentia raiva pela forma como eles me tratavam, pela falta de respeito e consideração. Por outro lado, sentia uma satisfação secreta e quase vingativa ao saber que, sem imaginar, eles estavam tentando expulsar de casa exatamente a pessoa que mantinha aquela casa existindo. Durante o almoço, encontrei minha antiga colega de faculdade, Patrícia, numa lanchonete próxima ao escritório. Não nos víamos há meses, e ela imediatamente notou alguma coisa diferente em mim. Você está com uma cara péssima, disse sem rodeios, daquela forma direta que sempre a caracterizou. O que está acontecendo? Contei-lhe sobre a pressão para sair de casa, sobre os comentários constantes, sobre a sensação de ser tratada como uma intrusa. Não mencionei a hipoteca. Esse segredo eu guardava para mim mesma, mas desabafei sobre a dinâmica familiar que havia se tornado tóxica. Alessandra, Patrícia me olhou nos olhos. Você percebe que isso não é normal, né? Uma família que pressiona uma filha para sair de casa dessa forma, que faz ela se sentir mal por existir no mesmo espaço. Isso não é amor familiar. Isso é outra coisa. Mas eles têm razão numa coisa. Admiti. Eu deveria estar construindo minha própria vida. Construir a própria vida não significa ser expulsa de casa por pessoas que deveriam te apoiar. Construir a própria vida significa escolher quando e como sair. Não ser empurrada para fora como se fosse um problema a ser resolvido. As palavras de Patrícia ecoaram na minha mente durante toda a tarde. Quando voltei para casa no final do dia, encontrei Márcia na sala, mexendo em revista de decoração. Oi, Alessandra. Ela disse com aquele tom falsamente alegre. Que bom que chegou. Queria te mostrar uma coisa. Ela abriu uma revista numa página marcada com post-it. Era um projeto de escritório residencial, todo em tons de branco e dourado, com uma mesa imensa e estantes do chão ao teto. O que acha? Para o seu quarto, depois que você se mudar. Olhei para a página. O escritório era bonito, profissional, funcional. Também era a negação completa de tudo o que meu quarto representava. As memórias da minha mãe, minha infância, minha identidade dentro daquela casa. Muito bonito, disse simplesmente. Não é? Já imaginei como ficaria perfeito ali no seu quarto. A luz da manhã bateria direto na mesa, seria ideal para trabalhar. Ela virou mais algumas páginas. E olha só este armário. Poderia colocar todos os meus materiais de trabalho, meus arquivos. Ela continuou falando, planejando em detalhes como transformaria completamente o espaço que havia sido minha casa por 28 anos. A cada detalhe que descrevia, eu sentia uma parte de mim sendo apagada, substituída por uma versão mais útil e conveniente para as necessidades dela. Naquela noite, depois que todos dormiram, peguei novamente minha pasta de documentos. Calculei e recalculei.
17 prestações restantes. 17 meses para que aquela casa fosse oficialmente minha. 17 meses para que o escritório dos sonhos de Márcia se tornasse um sonho impossível de realizar. Pela primeira vez em 3 anos, sorri enquanto organizava meus comprovantes de pagamento. As semanas seguintes trouxeram uma escalada sutil, mas implacável na pressão familiar. Era como se papai e Márcia tivessem decidido intensificar seus esforços para me fazer sentir desconfortável o suficiente para tomar a iniciativa de sair sozinha. A estratégia era inteligente e cruel ao mesmo tempo. Eles não me expulsariam diretamente, mas tornariam minha vida tão desagradável que eu escolheria partir. Começou com pequenas mudanças na rotina da casa. Márcia passou a ocupar a mesa da cozinha durante todo o período da manhã com seus projetos de trabalho, espalhando papéis e laptop exatamente no horário em que eu costumava tomar café da manhã. Quando eu chegava da limpeza matinal, não havia espaço para me sentar. "Ai, desculpa, querida", ela dizia sem levantar os olhos da tela. "Estou numa fase bem corrida no trabalho. Você não se importa de tomar café no quarto, né? É só temporário." Temporário durou 3 semanas. Bruno e Camila começaram a ocupar a sala de televisão nos horários que sabiam que eu gostava de relaxar. Não era coincidência. Era uma ocupação territorial deliberada e sistemática. Quando eu chegava cansada do trabalho e tentava sentar no sofá, eles já estavam lá com amigos, falando alto, rindo de piadas internas, criando uma barreira social impenetrável. "Poxa, Alé", Bruno dizia com falsa simpatia, "você não vai querer assistir esse filme com a gente. É muito jovem para o seu perfil." "É verdade", Camila completava. "Você deve estar cansada mesmo. Por que não vai descansar no seu quarto?" O quarto. Meu refúgio havia se tornado também minha prisão. Era o único espaço da casa onde eu podia existir sem sentir que estava incomodando alguém ou ocupando um lugar que outros consideravam deles por direito. Mas foi durante um jantar de quinta-feira que a situação atingiu um nível de crueldade que me deixou genuinamente chocada. Márcia havia convidado sua irmã, Valquíria, e a família dela para jantar. Valquíria era uma versão amplificada de Márcia. Mais barulhenta, mais opiniosa, menos sutil em seus preconceitos. Então essa é a Alessandra. Valquíria me examinou da cabeça aos pés quando cheguei do trabalho. "Márcia me falou muito sobre você." "Espero que coisas boas", respondi educadamente. "Claro, ela me contou como você é, dedicada ao trabalho." A pausa foi carregada de significado. "É admirável uma pessoa se dedicar tanto à limpeza." O marido dela, Rogério, riu. "Faxineira é profissão honesta. Minha mãe sempre dizia que trabalho sujo alguém tem que fazer." "Exato", Valquíria concordou. "E é bom ter alguém na família que não tem vergonha de fazer esse tipo de serviço. Nem todo mundo tem estômago para limpar sujeira dos outros." Eu estava servindo o jantar, porque, naturalmente, como a especialista em limpeza da casa, cabia a mim preparar e servir a refeição para os convidados. Ouvia cada palavra enquanto colocava os pratos na mesa, sentindo meu rosto queimar de humilhação. "O problema", continuou Valquíria, agora falando diretamente para papai, "é quando a pessoa se acostuma muito com esse tipo de vida. Fica difícil sair da zona de conforto." "É exatamente isso que a gente tem tentado explicar para ela", papai respondeu como se eu não estivesse presente. "Ela precisa buscar algo mais ambicioso, mais adequado para a idade dela." "Quantos anos mesmo?" perguntou Rogério. 28, Márcia respondeu com um suspiro. 28 e ainda morando em casa, sem perspectiva de casamento, sem planos de independência. "Nossa!" Valquíria fingiu surpresa. 28? Pensei que fosse mais nova. É que esse estilo de vida meio acomodado deixa a pessoa com cara de quem não amadureceu ainda. Terminei de servir o jantar em silêncio. Quando fui me sentar à mesa, percebi que havia apenas 6 cadeiras para 7 pessoas. Márcia havia esquecido de incluir um lugar para mim. "Ai, que cabeça a minha!" ela disse com uma risadinha. "Esqueci de contar direito. Alessandra, você não se importa de comer na cozinha, né?"
Aqui vai ficar muito apertado. Olhei ao redor da mesa. 6 pessoas numa mesa que comportava confortavelmente 8. Não estava apertado. Eu estava sendo deliberadamente excluída. Claro, respondi calmamente. Sem problema. Ótimo. Você sempre foi tão compreensiva. Comi sozinha na cozinha, ouvindo fragmentos da conversa na sala de jantar. Eles discutiam planos familiares dos quais eu não participava, viagens que não incluíam minha presença, reformas na casa que assumiam minha ausência futura. Quando ela sair, ouvi Márcia dizer, a gente pode finalmente pensar em fazer aquela reforma no segundo andar. Transformar aquele quarto num escritório de verdade. Vai ficar lindo, concordou Valquíria. E vocês vão ter mais privacidade também. Casa cheia de adulto solteiro é complicado. Atrapalha a dinâmica do casal. Papai riu. É verdade. A gente se sente meio limitado, sabe? Não pode fazer barulho à noite. Não pode andar de roupão pela casa. Exato! E os meninos também ficam inibidos. Não podem trazer namoradas em casa, não podem fazer festa. Espera aí. A voz de Bruno interrompeu. Eu posso trazer namorada em casa sim. Pode, filho. Márcia corrigiu. Mas você sabe que tem que ficar quieto por causa da Alessandra. Ela trabalha cedo. Precisa dormir cedo. É uma limitação, concordou papai. Por isso a gente acha importante ela buscar sua independência logo. Para o bem de todos. Para o bem de todos. Fiquei repetindo essa frase na minha cabeça enquanto lavava a louça após a saída dos convidados. Para o bem de todos, eu deveria sair da casa que eu estava salvando da execução bancária. Para o bem de todos, eu deveria abrir mão do meu lugar na família para que eles se sentissem mais livres para viver como queriam. Mais tarde naquela noite, enquanto organizava meus documentos bancários, calculei novamente o tempo restante. 16 prestações. 16 meses. O final estava se aproximando, mas parecia uma eternidade considerando o aumento na hostilidade familiar. Na sexta-feira, encontrei uma surpresa desagradável. Alguns classificados de apartamentos para aluguel espalhados sobre minha cama. Márcia havia entrado no meu quarto durante o dia e deixado os anúncios para me ajudar. Os apartamentos eram pequenos, baratos, longe do centro da cidade. Kitnetes em bairros que eu nem conhecia, com valores que caberiam no orçamento de uma faxineira, como eles me viam. Era uma mensagem clara. Este é o seu lugar no mundo. Aceite-o e vá embora. No sábado de manhã, enquanto tomava café sozinha na cozinha, Márcia havia espalhado seus papéis na mesa mais uma vez. Papai se aproximou com uma expressão séria. Alessandra, preciso falar com você. Esperei. Márcia e eu conversamos muito essa semana, especialmente depois da visita da Valquíria. Chegamos à conclusão de que essa situação não pode se arrastar indefinidamente. Que situação? Você morando aqui, sem perspectiva de mudança, sem planos concretos de independência. Ele se serviu de café, evitando meu olhar. A gente te dá um prazo até o final do ano. São ainda 4 meses. Tempo suficiente para você se organizar e encontrar um lugar próprio. 4 meses. Eu tinha 16 prestações para pagar. Ou seja, 16 meses para a quitação completa. E eles me davam 4 meses para sair. E se eu não quiser sair? Papai finalmente me olhou nos olhos. Não vai ser uma questão de querer, Alessandra. Essa casa não é sua. É minha, da Márcia e dos meninos. Você é bem-vinda aqui, sempre foi, mas como visita. E visita tem prazo de validade. Visita? Repeti a palavra lentamente. Filha que continua morando com os pais aos 28 anos, é visita, querida. Você deveria ter saído há anos. A gente foi tolerante demais. E isso não ajudou ninguém. Tolerante. Eles haviam sido tolerantes comigo na casa que eu estava secretamente pagando. Tolerantes comigo no lugar onde eu cresci, onde minha mãe viveu, onde minha família havia construído gerações de memórias. 4 meses, confirmei, mantendo a voz neutra. 4 meses. E olha, a gente vai até ajudar com a mudança. Podemos emprestar o carro, dar uma força com os móveis. Sua generosidade soava falsa até para ele mesmo.
Naquele momento, tomei uma decisão que havia estado germinando no meu subconsciente há semanas. Eu aceleraria os pagamentos. Tinha algum dinheiro guardado para emergências. Não muito, mas o suficiente para quitar algumas prestações antecipadamente. Se eles queriam me dar 4 meses, eu faria com que esses 4 meses fossem suficientes para mudar completamente o jogo. Está bem, pai. 4 meses. Ele pareceu surpreso com minha aceitação calma. Provavelmente esperava lágrimas, súplicas, argumentos desesperados. Em vez disso, eu havia concordado com um sorriso sereno que devia tê-lo confundido. Ótimo! Fico feliz que você tenha entendido que é para o seu bem, para o meu bem, sempre para o meu bem. Passei o resto do fim de semana fazendo cálculos financeiros meticulosos. Se eu usasse minhas economias de emergência e aumentasse minha carga de trabalho extra, conseguiria quitar a hipoteca em 3 meses. Seria apertado, significaria abrir mão de qualquer conforto ou lazer, mas era possível. Na segunda-feira, liguei para 3 famílias que já haviam me oferecido trabalhos de faxina extras nos fins de semana. Aceitei todos. Também procurei um serviço de limpeza comercial que funcionava durante a madrugada. Poderia trabalhar das 22 às 2 da manhã, dormir algumas horas e seguir minha rotina normal. Márcia notou minha ausência aumentada. Nossa, você está trabalhando ainda mais? Isso é saudável? Estou juntando dinheiro para me mudar, respondi honestamente. Que bom! Vê como quando a gente se dedica consegue alcançar os objetivos? Se ela soubesse para que objetivo eu realmente estava me dedicando. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Dormia 4 horas por noite, trabalhava 7 dias por semana, economizava cada centavo possível. Meu corpo protestava, minha mente gritava por descanso, mas eu tinha um objetivo claro. Em 3 meses, eu seria a dona legal daquela casa. Durante esse período, a pressão familiar não diminuiu. Se alguma coisa, eles intensificaram os esforços para me fazer sentir uma intrusa. Márcia começou a entrar no meu quarto regularmente, para planejar o escritório, medindo paredes, anotando dimensões, planejando em voz alta onde colocaria cada móvel. Vai ficar lindo aqui, ela murmurava, ignorando minha presença. Uma mesa grande bem aqui na frente da janela, estantes nesta parede toda. Bruno e Camila começaram a se referir ao meu quarto como o futuro escritório da mãe, nas conversas familiares. Era uma forma psicológica de me deslocar do espaço antes mesmo da minha saída física. Papai, por sua vez, começou a fazer comentários sobre como a casa ficaria mais harmoniosa depois da minha mudança. Falava sobre planos de reforma que incluíam a transformação completa não apenas do meu quarto, mas de toda a área da casa que eu costumava frequentar. Sabe o que seria legal? Ele disse num jantar em família. Derrubar essa parede entre a cozinha e a sala. Ficaria um ambiente integrado, mais moderno. Márcia se empolgou. Nossa, seria perfeito! E podíamos colocar uma ilha no meio para receber visitas. Quando você sair, papai olhou para mim. A gente vai fazer uma reforma completa, modernizar tudo. Esta casa tem potencial, só precisa ser atualizada. Modernizar, atualizar, apagar qualquer traço da família que havia construído aquela casa ao longo de décadas. Apagar qualquer lembrança da minha mãe, dos meus avós, da minha presença naquele espaço. Você já tem o projeto pronto? Perguntei com curiosidade genuína. Estamos pensando, Márcia respondeu. Mas a ideia é criar um ambiente mais adequado para uma família moderna. Menos tradicional. Menos tradicional significava menos ligado ao passado que eu representava. No final do 2º mês da minha maratona de trabalho, recebi um telefonema que mudou tudo. Era da gerente do banco, Dona Conceição, uma senhora gentil que acompanhava meu caso desde o início. Alessandra, querida, estou ligando porque preciso te informar sobre uma oportunidade. O banco está oferecendo um desconto especial para a quitação antecipada de hipotecas. Se você conseguir quitar o valor restante até o final do mês,
pode ter um desconto de 15% do total. 15%. Era uma economia significativa, mas também significava que eu precisaria reunir todo o valor restante em 2 semanas, não no mês que eu havia calculado. Quanto daria o valor total com o desconto? Ela calculou. Ficaria em R$ 42.300. Era exatamente o valor que eu tinha na poupança de emergência. Mais o que conseguiria juntar nas próximas 2 semanas se mantivesse o ritmo brutal de trabalho. Eu aceito, disse sem hesitar. Tem certeza? É um valor alto para reunir em 2 semanas. Tenho certeza. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de exaustão e euforia. Em 2 semanas, eu seria dona da casa. Em 2 semanas, a palavra hóspede ganharia um significado completamente novo naquela família. Naquela noite, enquanto eles jantavam e discutiam os detalhes da reforma que fariam depois da minha saída, eu sorri sozinha no meu quarto, organizando pela última vez os documentos que guardava há 3 anos. Faltavam exatamente 14 dias. As 2 semanas seguintes passaram como um borrão de trabalho incessante e determinação férrea. Levantava às 3 da manhã, trabalhava até às 10 da noite, dormia 4 horas e recomeçava. Meu corpo funcionava no piloto automático, sustentado pela adrenalina da proximidade do objetivo final. Cada prestação de serviço extra, cada hora adicional de trabalho, cada centavo economizado me aproximava do momento em que tudo mudaria. Durante esse período, a família intensificou ainda mais os comentários sobre minha saída iminente. Era como se eles tivessem decidido que, já que eu sairia mesmo, não precisavam mais manter sequer a aparência de cordialidade. 2 meses e meio, Márcia contava em voz alta durante o café da manhã. Falta tão pouco tempo, mal posso esperar para começar a reforma. Eu já escolhi a cor das paredes do escritório, anunciou durante um jantar. Um tom de cinza bem sofisticado. Vai contrastar lindamente com os móveis brancos. Bruno e Camila entraram no jogo com entusiasmo juvenil. Quando a Ali sair, a gente pode finalmente dar festa em casa, disse Bruno. Não vai ter mais ninguém reclamando de barulho. É verdade, concordou Camila. E eu posso pintar meu quarto de rosa pink, que sempre quis. Não vou mais precisar me preocupar se vai incomodar alguém. Eles falavam sobre minha saída como se fosse uma libertação coletiva, como se minha presença tivesse sido um fardo que suportavam há anos por pura bondade. A ironia era tão brutal que chegava a ser cômica. Papai, que sempre fora mais sutil em suas críticas, tornou-se surpreendentemente direto. Sabe, Alessandra, quando você sair, a gente vai poder viver mais naturalmente, sem precisar ficar medindo palavras, sem precisar se preocupar se está incomodando. Vocês se preocupavam em me incomodar? Perguntei genuinamente curiosa. Claro, a gente sempre tentou te incluir, te fazer sentir parte da família, mas é difícil quando há essa diferença de perspectivas de vida. Diferença de perspectivas. Era assim que ele definia o abismo que havia se criado entre nós. Na quinta-feira da última semana, aconteceu algo que acelerou meu cronograma emocional. Cheguei em casa mais cedo do trabalho porque uma das casas que eu limpava havia cancelado o serviço, e encontrei Márcia no meu quarto com uma fita métrica e um bloco de anotações. Ela não apenas estava medindo o espaço, estava fotografando cada canto, anotando detalhes, planejando a reforma como se eu já tivesse saído. Márcia, disse da porta. O que está fazendo? Ela nem se sobressaltou, como se minha presença fosse irrelevante. Ah, oi, estou adiantando o planejamento do escritório. Quanto antes eu organizar tudo, mais rápido conseguimos começar a reforma depois que você se mudar. Eu ainda moro aqui. Claro, claro, mas faltam só algumas semanas, né? É bom se planejar. Ela continuou fotografando. Olha só que perfeito vai ficar. Essa parede toda de estantes, uma mesa grande aqui na frente. Observei-a planejar meticulosamente a eliminação de qualquer traço meu daquele espaço. Cada móvel que eu havia herdado da minha mãe seria removido. Cada lembrança,
Cada objeto pessoal, cada marca da minha existência naquela casa seria apagada e substituída por um ambiente mais funcional. Você vai guardar as coisas da mamãe? Perguntei. Que coisas? A penteadeira dela, a poltrona de amamentação, a cômoda que foi do enxoval dela. Márcia parou de anotar e me olhou com uma expressão que misturava impaciência e algo próximo ao desdém. Alessandra, essas coisas são muito antigas. Não combinam com o estilo que queremos para o escritório. Talvez você possa levá-las para seu apartamento novo. E se não couberem no apartamento? Bem, ela deu de ombros. Às vezes a gente tem que fazer escolhas, né? Não dá para carregar o passado para sempre. Não dá para carregar o passado para sempre. As palavras ecoaram na minha mente com uma clareza dolorosa. Era exatamente isso que eles estavam fazendo, eliminando o passado, eliminando as memórias, eliminando qualquer conexão minha com aquela casa. Naquela noite, tomei uma decisão final. Não esperaria mais 2 semanas. No dia seguinte, sexta-feira, eu iria ao banco e quitaria a hipoteca imediatamente. Tinha o valor necessário, tinha os documentos organizados e não conseguia mais suportar nem mais um dia de ser tratada como uma intrusa no que restava da minha própria história familiar. Na sexta-feira, acordei às 5 da manhã, mas em vez de sair para trabalhar, vesti minha melhor roupa e fui direto ao banco. Dona Conceição me recebeu em sua sala com um sorriso maternal. Alessandra! Não esperava te ver tão cedo. Conseguiu reunir o valor para a quitação? Consegui. Quero finalizar hoje mesmo. Ela piscou surpresa. Hoje? Mas ainda faltam alguns dias para o prazo do desconto. Eu sei, mas quero resolver isso agora. Ela deve ter percebido algo na minha voz. Uma determinação que não admitia questionamentos. Porque não insistiu. Certo. Vou preparar toda a documentação. Vai demorar cerca de 2 horas para processar tudo. 2 horas. Em 2 horas, eu seria oficialmente a proprietária da casa onde nasci, cresci e da qual estavam tentando me expulsar. Enquanto aguardava, liguei para meu trabalho e expliquei que tinha uma emergência familiar. Não era mentira. Era a maior emergência familiar da minha vida, só que de uma forma que ninguém poderia imaginar. Às 11h45 da manhã, Dona Conceição me chamou de volta à sua sala. Sobre a mesa, uma pilha de documentos esperava minha assinatura. Pronto, Alessandra. Aqui está a certidão de quitação da hipoteca e aqui. Ela pegou um documento oficial. Está a nova certidão de propriedade. A casa agora está completamente em seu nome. Peguei o documento com as mãos ligeiramente trêmulas. Meu nome estava ali, impresso em letras oficiais, como única proprietária legal da casa na Rua das Palmeiras, número 234. A casa dos meus avós. A casa da minha mãe. A minha casa. Parabéns. Dona Conceição sorriu calorosamente. 3 anos de sacrifício valeram a pena. Você salvou a casa da sua família. Salvei a casa da minha família. As palavras tinham um peso diferente agora, carregadas de um poder que eu ainda estava aprendendo a compreender. Dona Conceição? Perguntei. Preciso fazer alguma coisa para oficializar a mudança de propriedade? Já está tudo oficializado. O documento que você tem em mãos é válido imediatamente. Você é a proprietária legal desde o momento em que eu carimbei esta certidão. Saí do banco às 12h15, caminhando lentamente para casa com o documento mais importante da minha vida, guardado cuidadosamente na bolsa. Não sentia exatamente alegria. Era algo mais profundo, mais sólido. Era a sensação de ter recuperado algo que sempre me pertenceu, mas que havia estado ameaçado por tanto tempo que eu esquecera como era me sentir segura. Quando cheguei em casa, encontrei toda a família reunida na sala. Era incomum eles estarem todos presentes num horário de trabalho, e percebi que estavam me esperando. Alessandra, papai se levantou quando me viu. Que bom que chegou. Queremos conversar com você. Conversar sobre o quê? Márcia, sentada no sofá com uma expressão estranhamente solene, respondeu. Sobre sua mudança. A gente andou pensando e... Bem,
Achamos que seria melhor acelerar um pouco o processo. Acelerar como? Queremos que você saia até o final do mês. Papai foi direto ao ponto. Sei que combinamos 4 meses, mas a situação está ficando desconfortável para todos. Que situação? Bruno se mexeu desconfortavelmente no sofá. Ale, não é nada pessoal, mas a casa está muito tensa ultimamente. Todo mundo andando na ponta dos pés, medindo palavras. E a gente achou, Márcia continuou, que seria melhor para você também. Sair logo, começar sua vida nova, não ficar prolongando essa transição que não está fazendo bem para ninguém. Camila, que havia ficado quieta até então, adicionou. A gente até ajuda com os custos da mudança, para mostrar que não há ressentimento. Não há ressentimento. Eles queriam me expulsar 2 semanas antes do prazo que haviam estipulado e ainda falavam em não ter ressentimento. Entendo, disse calmamente, sentando na poltrona em frente ao sofá onde eles estavam reunidos como um tribunal familiar. E se eu não quiser sair até o final do mês? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Papai pigarreou. Bem, Alessandra, a questão é que esta não é realmente uma negociação. Esta casa é nossa, e a gente tem o direito de decidir quem mora aqui. Nossa! Repeti a palavra lentamente. Minha e da Márcia, da nossa família. Peguei minha bolsa e retirei cuidadosamente o documento que havia recebido no banco poucas horas antes. Desdoblei-o lentamente, alisando as bordas antes de colocá-lo na mesa de centro, bem no meio, onde todos pudessem ver. Esta casa, disse com uma voz que soou mais calma do que eu me sentia. Não é de vocês, é minha. Papai riu. Alessandra, não sei que documento é esse, mas é a certidão de propriedade, interrompi. Emitida hoje de manhã pelo cartório de registro de imóveis. A casa estava hipotecada desde que vovô ficou doente. Quando ele morreu, assumi toda a dívida para que vocês não perdessem o que consideravam o lar de vocês. O riso morreu nos lábios de papai. Márcia se inclinara para a frente, tentando ler o documento de cabeça para baixo. Durante 3 anos, continuei, trabalhei de madrugada, fins de semana, feriados. Cada centavo que ganhei limpando a sujeira dos outros foi usado para pagar as prestações desta casa. Hoje de manhã, quitei a última parcela. Bruno balbuciou. Isso não pode estar certo. Está certíssimo. E está registrado em cartório. Esta casa, que vocês queriam que eu deixasse porque sou apenas uma hóspede, é legalmente minha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Eles olhavam para o documento como se ele fosse uma bomba que havia acabado de explodir no meio da sala. Finalmente, papai sussurrou. Por que você nunca disse nada? Porque vocês nunca perguntaram. Vocês assumiram que sabiam de tudo, que controlavam tudo, que decidiam tudo. Levantei-me da poltrona. Agora vocês sabem a verdade. Sobre quem realmente salvou esta casa. Sobre quem realmente tem o direito de decidir quem mora aqui. Caminhei em direção à escada, mas parei antes de subir. Disse sem me virar. E sobre acelerar minha saída? Acho que quem deveria considerar uma mudança são vocês. Afinal, usei as próprias palavras dele. Hóspede tem prazo de validade. Subi para meu quarto em silêncio, deixando-os na sala com o documento que acabara de virar o mundo deles de cabeça para baixo. Sentei na cama que fora da minha mãe, e pela primeira vez em 3 anos, permiti-me sentir o peso total do que havia acabado de acontecer. Não era apenas alívio, era uma sensação de poder que eu não experimentava desde muito antes da morte da minha mãe. Durante os próximos 20 minutos, ouvi vozes alteradas vindas da sala. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era inconfundível. Choque, incredulidade, discussão acalorada. Imagined que estavam verificando a autenticidade do documento, fazendo ligações, tentando entender como aquilo era possível. Quando as vozes finalmente se aquietaram, ouvi passos na escada. 3 batidas hesitantes na minha porta. Alessandra? Era a voz de papai, mais fraca do que eu a ouvira em anos. Posso entrar? A porta não está trancada.
Ele entrou sozinho, fechando a porta atrás de si. Parecia ter envelhecido uma década nas últimas horas. Sentou na cadeira da escrivaninha, evitando meu olhar. É verdade, então? O documento é real? Liguei para o cartório. É real. Ele passou as mãos pelo rosto, num gesto de cansaço profundo. Por que, Alessandra? Por que você não nos contou sobre a hipoteca? Por que vocês teriam vendido a casa? Respondi simplesmente. Lembra quando o vovô morreu? Vocês falaram sobre vender tudo. Sobre como a casa era grande demais. Sobre como seria mais prático morar num lugar menor. Se vocês soubessem da dívida, teriam usado isso como justificativa para se livrar de tudo ainda mais rápido. Ele não conseguiu negar porque era verdade. Nos primeiros meses após a morte do vovô, papai e Márcia haviam mesmo discutido a possibilidade de vender a casa e dividir o dinheiro. Mas 3 anos, Alessandra. 3 anos carregando isso sozinha. 3 anos trabalhando para salvar a casa onde vocês moravam confortavelmente. 3 anos ouvindo vocês planejarem minha expulsão da casa que eu estava pagando. 3 anos sendo tratada como uma intrusa no lugar que eu estava salvando da execução bancária. Papai finalmente me olhou nos olhos. Nós não sabíamos. Não sabiam porque não se interessaram em saber. Vocês me trataram como um problema a ser resolvido. Uma hóspede inconveniente que precisava ser educadamente removida. Nunca perguntaram sobre meus planos, meus sonhos, meus sacrifícios. Apenas assumiram que eu não tinha direito de estar aqui. "O que você quer agora?" perguntou. E pela primeira vez em anos sua voz carregava uma vulnerabilidade genuína. "Agora eu quero que vocês sintam o que eu senti durante estes 3 anos. Quero que vocês entendam o que é viver na casa de outra pessoa, dependendo da boa vontade de alguém que pode mudar de ideia a qualquer momento." O medo nos olhos dele foi instantâneo. "Você vai nos expulsar? Vou fazer exatamente o que vocês fizeram comigo. Vou dar um prazo para vocês se organizarem e saírem da minha casa. Alessandra, pelo amor de Deus, sejamos racionais. Somos uma família." Família? A palavra saiu mais amarga do que eu pretendia. Família não humilha. Família não exclui. Família não faz uma pessoa se sentir um peso indesejado. Vocês me trataram como uma intrusa por 3 anos. Agora vocês sabem como é ser realmente intruso. Papai se levantou, caminhando nervosamente pelo quarto. Mas para onde nós iríamos? A vida toda foi aqui? Os meninos estudam aqui perto? Os mesmos problemas que vocês achavam que eu deveria resolver sozinha. A diferença é que vocês são 4 pessoas com renda. Eu era uma pessoa só, ganhando salário de faxineira. E ainda assim encontrei uma forma de me virar. Quanto tempo você vai nos dar? Pensei por um momento. Não queria ser cruel da mesma forma que eles haviam sido, mas também não queria ser facilmente perdoadora. 3 meses. O mesmo prazo que vocês me deram originalmente. E não há possibilidade de conversarmos? De encontrarmos um meio-termo? Que tipo de meio-termo? Não sei. Dividir a casa? Cada um com seu espaço? Vocês poderiam pagar algum aluguel? A sugestão era quase cômica. Agora que sabiam que eu era a proprietária, de repente eu me tornara alguém com quem se podia negociar. Alguém cujas condições poderiam ser aceitas. "Pai", disse calmamente, "durante 3 anos vocês tiveram a oportunidade de me tratar como família. Durante 3 anos, vocês poderiam ter perguntado se eu precisava de ajuda, se estava enfrentando dificuldades, se tinha sonhos que eles poderiam apoiar. Em vez disso, vocês me trataram como um problema. Nós erramos", ele admitiu, a voz quase um sussurro. "Erraram mesmo, e agora precisam lidar com as consequências." Ele ficou em pé no meio do quarto por alguns segundos, como se estivesse processando a completa inversão de poder que havia acabado de acontecer. Então, sem mais palavras, saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Nos dias seguintes, a dinâmica da casa mudou de forma quase surreal. Subitamente, eu não era mais ignorada ou tratada com desdém casual. Márcia começou a me cumprimentar educadamente quando nos cruzávamos na cozinha.
Bruno e Camila pararam com os comentários sarcásticos sobre meu trabalho. Papai passou a me tratar com uma cautela respeitosa que beirava o medo. Era fascinante observar como o conhecimento da minha propriedade legal da casa havia instantaneamente alterado o comportamento de todos. As mesmas pessoas que me viam como uma intrusa inconveniente agora me tratavam com a deferência que se dá a um proprietário. Márcia, em particular, tornou-se quase subserviente. Começou a me perguntar se eu precisava de alguma coisa, se a comida estava do meu agrado, se eu me importaria se ela usasse a máquina de lavar em determinado horário. A mulher que havia planejado transformar meu quarto em escritório agora pedia permissão para atividades básicas da casa. Alessandra, ela disse numa manhã, aproximando-se hesitantemente enquanto eu tomava café. Você tem algum plano específico para quando nós sairmos? Que tipo de plano? Bem, se você vai alugar quartos, se vai morar sozinha, se vai renovar alguma coisa. Entendi o que ela realmente queria saber. Se eu destruiria os planos de reforma que ela havia feito, se eu desfaria as mudanças que ela sonhara implementar. Ainda não decidi, respondi honestamente. É que eu tinha alguns projetos, algumas ideias para modernizar a casa. Talvez você se interessasse em ouvir? A ironia era espessa demais para ignorar. A mesma mulher que havia planejado apagar qualquer traço da minha família da casa, agora queria que eu implementasse seus projetos de decoração. Márcia, disse gentilmente, durante 3 anos vocês planejaram mudanças nesta casa, assumindo que eu não estaria aqui para vê-las. Agora vocês querem me incluir nos planos porque descobriram que a casa é minha? Ela corou. Não é bem assim. É exatamente assim. Vocês me excluíram quando pensavam que tinham poder sobre mim. Agora me incluem porque descobriram que o poder é meu. Bruno e Camila, que normalmente começariam o dia com seus comentários sarcásticos habituais, estavam incomumente quietos. Observavam cada movimento meu como se estivessem tentando decifrar que tipo de proprietária eu seria, que tipo de regras eu implementaria. Ali, Bruno finalmente arriscou. Você realmente vai fazer a gente sair? Por que não faria? Porque somos família? Agora somos família? Engraçado como a definição de família mudou depois que vocês viram meu nome na escritura da casa. Camila, que sempre fora a mais direta, perguntou: o que você quer que a gente faça? Se desculpar? Porque a gente se desculpa. Eu não quero desculpas vazias. Quero que vocês entendam que suas ações têm consequências. Que tratar alguém como indesejado pode resultar em descobrir que vocês é que são indesejados. A tensão na casa era palpável. Eles não sabiam como se comportar comigo, como navegar essa nova realidade onde eu detinha todo o poder. Era como se estivéssemos todos aprendendo uma nova dinâmica familiar do zero. Na quarta-feira, papai me procurou novamente. Desta vez, sua abordagem foi diferente, mais formal, mais respeitosa. Alessandra, posso falar com você sobre nossa situação? Claro. Estive pensando muito sobre tudo isso. Sobre como tratamos você, sobre os erros que cometemos. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu gostaria de propor algo. Estou ouvindo. E se, em vez de nós sairmos, tentássemos reconstruir nossa relação familiar? Você é a dona da casa, isso é indiscutível. Mas talvez pudéssemos encontrar uma forma de viver aqui respeitando isso, respeitando você. Continue. Nós pagaríamos aluguel, um valor justo que te compensasse por nos permitir ficar. E trataríamos você com o respeito que sempre mereceu, que sempre deveria ter recebido. Olhei para ele por um longo momento. Havia sinceridade em sua voz, mas também havia desespero. Era a sinceridade de alguém que havia perdido o controle da situação e estava tentando negociar a partir de uma posição de fraqueza. Pai, você está me oferecendo respeito como se fosse uma concessão, como se fosse algo que você pode dar ou retirar, dependendo das circunstâncias. Respeito não é negociável. Deveria ter sido automático. Você tem razão. Absolutamente. Nós erramos feio e não há desculpa para isso. Ele se sentou na beirada da poltrona,
inclinando-se para a frente. Mas todo mundo merece uma segunda chance, não é? Uma oportunidade de corrigir os erros? Pai, durante 3 anos eu esperei por essa segunda chance. Esperei que vocês notassem meu esforço, minha dedicação, meu sacrifício. Esperei que vocês perguntassem por que eu trabalhava tanto, por que estava sempre cansada, por que nunca reclamava mesmo sendo tratada como intrusa. A segunda chance estava lá todos os dias, e vocês escolheram não vê-la. Ele baixou a cabeça. O que posso fazer para compensar isso? Nada pode compensar 3 anos de humilhação, pai. Nada pode devolver os anos em que me senti uma estranha na casa onde cresci. Mas talvez vocês possam aprender com isso. Então, nossa resposta é não? Você vai nos expulsar mesmo? Levantei-me e caminhei até a janela do meu quarto, olhando para o quintal onde brincava quando criança, onde minha mãe plantou as roseiras que ainda floresciam todos os anos. Sabe o que mais me machucou durante esses 3 anos? Disse sem me virar. Não foram os comentários sobre meu trabalho, não foram as humilhações na frente de visitas. Foi perceber que vocês haviam criado uma versão da nossa família onde eu não tinha lugar, onde minha presença era um problema a ser resolvido. Nós nunca quisemos que você se sentisse assim, mas foi exatamente isso que vocês fizeram. E agora querem que eu esqueça tudo porque descobriram que eu tenho poder sobre vocês. Virei-me para encará-lo. A resposta é não, pai. Vocês têm 3 meses para encontrar outro lugar para morar. E durante esses 3 meses, podem aprender o que eu aprendi durante 3 anos. Como é viver na casa de outra pessoa, dependendo da bondade de alguém que já demonstrou não tê-los em alta conta. Seus olhos se encheram de lágrimas. Alessandra, por favor. Por favor, o quê? Por favor, seja a filha compreensiva que perdoa tudo e continua sendo tratada como segunda classe? Por favor, esqueça que vocês me fizeram sentir como uma intrusa na minha própria história? Por favor, nos dê uma chance de ser a família que sempre deveríamos ter sido. Suas palavras ecoaram no quarto silencioso. Por um momento, senti minha determinação vacilar. Era meu pai, afinal. Era a única família que me restava, mesmo que disfuncional. Mas então me lembrei do jantar onde ele disse que eu era apenas uma hóspede. Lembrei das risadas quando Márcia planejava transformar meu quarto em escritório. Lembrei de cada manhã dos últimos 3 anos, quando eu saía de casa às 4 da manhã para pagar a casa onde eles dormiam tranquilos, planejando minha expulsão. Pai, disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Vocês tiveram 3 anos para ser a família que sempre deveriam ter sido. Não aproveitaram a oportunidade. Agora é tarde demais. Ele saiu do meu quarto em silêncio, e eu o ouvi descendo as escadas lentamente, como um homem derrotado. Naquela noite, ouvi conversas longas e sussurradas vindas do quarto de papai e Márcia. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era de quem estava fazendo planos, tomando decisões difíceis. Na manhã seguinte, encontrei papai na cozinha, sozinho, tomando café em silêncio. Bom dia, disse educadamente. Bom dia, Alessandra. Sua voz estava carregada de uma tristeza que eu não ouvia desde os dias após a morte da minha mãe. Estive pensando na nossa conversa de ontem. Servi-me de café e sentei à mesa, mantendo uma distância respeitosa, mas não hostil. Você está certa, continuou. Nós perdemos nossa chance de ser uma família de verdade, e entendo por que você não pode nos perdoar. Não respondi. Apenas esperei que ele continuasse. Márcia e eu conversamos a noite toda. Vamos procurar um apartamento ainda essa semana. Não queremos prolongar isso por 3 meses. Para nenhum de nós. Senti uma pontada inesperada de algo. Não era exatamente tristeza, mas talvez fosse a realização final de que nossa dinâmica familiar havia se quebrado de forma irreparável. E Bruno e Camila? Vão conosco, é melhor assim. Ele bebeu seu café lentamente. Alessandra, sei que não tenho direito de pedir nada, mas quando estivermos prontos para sair, você poderia nos dar algumas semanas para nos organizarmos? Não 3 meses, mas talvez 1 mês? Claro, respondi. Não sou cruel, pai. Apenas cansada de ser tratada como se fosse.
Ele assentiu, levantou-se e, antes de sair da cozinha, parou na porta. Para o que vale a pena, disse sem se virar. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo pelo que fizemos com você. Você mereceu muito melhor da nossa parte. Depois que ele saiu, fiquei sozinha na cozinha, segurando minha xícara de café e tentando entender o que sentia. Não era triunfo exatamente. Era mais como a sensação de ter fechado um ciclo doloroso, de ter finalmente se colocado no lugar que sempre deveria ter ocupado, como dona da própria vida, da própria casa, da própria história. 3 semanas se passaram desde nossa conversa definitiva na cozinha. A casa havia se transformado num espaço estranho e silencioso, onde 5 pessoas viviam como estranhos educados, evitando conflitos, mas também evitando conexões reais. Era como se todos estivéssemos esperando que aquele período transitório terminasse logo. Papai e Márcia encontraram um apartamento de 3 quartos numa região boa da cidade, não muito longe dali. Era menor que a casa, mas confortável para uma família de 4 pessoas. Bruno conseguiu transferência para uma faculdade próxima ao novo endereço. E Camila, surpreendentemente, pareceu encarar a mudança como uma aventura. Durante essas semanas, observei uma mudança sutil, mas significativa no comportamento de todos eles comigo. Não era mais o respeito forçado dos primeiros dias após a revelação. Era algo mais genuíno, talvez até um pouco de admiração relutante pela forma como eu havia conduzido toda a situação. Márcia, que sempre fora a mais resistente à minha presença, começou a fazer pequenos gestos de... Não sabia bem como definir. Não era exatamente amizade, mas era reconhecimento. Ela começou a cozinhar porções extras e me oferecia. Perguntava se eu precisava de alguma coisa quando saía para fazer compras, e até me consultou sobre algumas decisões relacionadas à organização da mudança. Alessandra, ela disse numa tarde, enquanto empacotava livros na sala. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você conseguiu guardar segredo por tanto tempo? Como conseguiu trabalhar tanto, sacrificar tanto, sem nunca contar para ninguém? Era uma pergunta interessante, e percebi que ela realmente queria entender. Porque eu sabia que se contasse, vocês resolveriam o problema de uma forma que eu não conseguiria aceitar. Vocês venderiam a casa, dividiriam o dinheiro e pronto. Para vocês, seria apenas uma transação financeira. Para mim, seria perder a última conexão física com minha mãe, com meus avós, com minha história. Ela assentiu lentamente. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Eu sei. E essa foi parte do problema. Vocês nunca perguntaram o que esta casa significava para mim. E agora? O que vai fazer com ela? Havia pensado muito nisso nas últimas semanas. A casa era grande demais para uma pessoa só, isso era verdade. Mas também estava cheia de memórias e possibilidades que eu estava apenas começando a explorar. Ainda não decidi completamente. Talvez alugue alguns quartos para estudantes universitários. Talvez transforme o andar de cima em apartamentos pequenos. Ou talvez apenas more aqui sozinha por um tempo, reaprendendo como é ocupar um espaço sem pedir permissão. Márcia sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu via dela em anos. Acho que você merece ter um tempo só seu. Bruno e Camila, surpreendentemente, foram os que demonstraram mais arrependimento direto. Numa noite, poucos dias antes da mudança definitiva, Bruno bateu na porta do meu quarto. Ali, posso entrar? Entre. Ele se sentou na beirada da cama, parecendo mais novo do que seus 22 anos. Eu queria te pedir desculpas, de verdade. Por que especificamente? Por ter sido um idiota com você. Por ter tratado o seu trabalho como se fosse motivo de vergonha. Por ter esquecido que você é minha irmã. Irmã. Era a primeira vez em anos que ele usava essa palavra para se referir a mim. Bruno. Não, deixa eu falar. Eu sabia que você trabalhava muito. Todo mundo sabia. Mas a gente meio que assumiu que era porque você queria provar alguma coisa ou porque não conseguia aceitar ajuda. Nunca passou pela nossa cabeça que você tivesse um motivo específico, um objetivo real. E agora?
Agora eu fico pensando em como você deve ter se sentido, trabalhando feito louca para salvar nossa casa enquanto a gente planejava te expulsar dela. Ele balançou a cabeça. Deve ter sido horrível. Foi. Você vai sentir nossa falta? A pergunta me pegou desprevenida. Ia sentir falta deles? Da tensão constante, das humilhações sutis, da sensação de ser uma intrusa na própria casa? Vou sentir falta da possibilidade do que nossa família poderia ter sido. Respondi honestamente. Vou sentir falta da esperança de que um dia vocês me vissem como realmente sou, não como um problema a ser resolvido. E agora é tarde demais? Pensei na pergunta por um momento. Não é tarde demais para construirmos uma relação diferente, mas não pode ser a mesma coisa que era antes. Não posso mais viver fingindo que não sou dona da minha própria vida. Camila apareceu na porta. Posso participar da conversa? Entre. Ela se sentou na poltrona, parecendo mais madura do que seus 19 anos. Eu também queria me desculpar. E queria te falar uma coisa. Estou ouvindo. Essa semana eu contei para algumas amigas da faculdade o que aconteceu. Sobre como você pagou a casa em segredo, sobre como a gente te tratou. Ela fez uma pausa. Sabe o que elas disseram? O quê? Que você é incrível. Que elas gostariam de ter uma irmã com essa determinação, com essa força. Que a gente foi muito idiota de não perceber que tínhamos uma heroína morando na nossa casa. Heroína. A palavra soou estranha aplicada a mim. Eu não sou heroína, Camila. Apenas fiz o que precisava ser feito. Exato. E isso é exatamente o que faz de você incrível. Bruno concordou. Cara, você salvou nossa casa. Literalmente. E a gente nem sabia. E agora sabem. A questão é, o que vão fazer com esse conhecimento? Vamos ser melhores, disse Camila com uma convicção que me surpreendeu. Não só com você, mas, em geral. Essa situação me fez pensar sobre como eu trato as pessoas, sobre como assumo coisas sem perguntar. E, Bruno adicionou, quando a gente estiver no apartamento novo, quero que você venha jantar com a gente às vezes. Se quiser, claro. Para tentarmos construir uma relação de verdade. Olhei para os dois, sentados no meu quarto, oferecendo uma amizade que eu havia desejado por anos. Parte de mim queria aceitar imediatamente, estava faminta por conexão familiar real. Mas outra parte sabia que precisava ser cautelosa. Podemos tentar, disse finalmente. Mas devagar, construindo confiança aos poucos. Claro. Camila sorriu. Do seu jeito, no seu tempo. No final de semana da mudança, algo inesperado aconteceu. Apareci na sala para ajudar com as últimas caixas e encontrei toda a família trabalhando juntos. Mas quando me viram, pararam. Alessandra, papai disse solenemente. Antes de irmos embora, gostaríamos de te dar uma coisa. Márcia se aproximou com um pacote embrulhado em papel de presente. É uma lembrança nossa. Para você. Abri o pacote cuidadosamente. Dentro havia um porta-retratos de prata, ornamentado e antigo. Na moldura, uma foto que eu não via há anos. Eu, papai e mamãe no jardim da casa, eu com uns 5 anos de idade, todos rindo de alguma coisa que não conseguia mais lembrar. Encontramos essa foto quando estávamos arrumando as coisas, explicou Márcia. Achamos que você deveria ficar com ela. Olhei para a foto, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Era uma imagem de uma família feliz, de um tempo em que eu não precisava lutar pelo meu lugar, quando minha presença era celebrada, não apenas tolerada. Obrigada, consegui dizer. Não, papai balançou a cabeça. Obrigado você, por salvar nossa casa, por nos dar um lugar para morar durante todos esses anos. Por ser melhor pessoa do que nós merecíamos. Quando o caminhão de mudança partiu naquela tarde, fiquei na varanda observando até ele desaparecer na curva da rua. Então, entrei na casa, minha casa, e fechei a porta. O silêncio era diferente agora. Não era o silêncio pesado da tensão ou da exclusão. Era o silêncio da paz, da possibilidade, do recomeço. Caminhei pelos cômodos,
observando os espaços que haviam sido liberados, imaginando como poderia reorganizar tudo. Não para apagar as memórias da minha família, mas para criar um espaço que honrasse tanto o passado quanto o futuro. No meu quarto, que continuaria sendo meu quarto, não o escritório de ninguém, coloquei a foto que eles me deram na penteadeira que foi da minha mãe. Era uma ponte entre quem eu havia sido e quem estava me tornando. 3 dias depois, recebi a primeira ligação de Bruno. Oi, Ale. Como está a casa? Você está bem sozinha? Estou ótima, respondi. E pela primeira vez em anos, era completamente verdade. Que bom. Você gostaria de vir jantar aqui no domingo? Nada muito formal, só... família. Família. A palavra havia ganhado um significado novo, mais honesto. Eu gostaria, disse. Mas eu escolho a sobremesa. Ele riu. Fechado. Naquela noite, sentada na sala de jantar onde havia ouvido tantas conversas sobre minha saída iminente, fiz meus próprios planos. Planos para reformar o jardim, para transformar o sótão em estúdio, para alugar quartos para estudantes que precisassem de um lugar acolhedor para viver. Pela primeira vez em 3 anos, não estava planejando como pagar a próxima prestação. Estava planejando como viver. Peguei meu celular e escrevi uma mensagem para Patrícia, minha amiga da faculdade. Lembra daquela conversa sobre construir a própria vida? Acho que finalmente entendi o que você quis dizer. Ela respondeu quase imediatamente. Conta tudo. Café amanhã? Café na minha casa. Digitei. Tenho muito espaço agora. Muito espaço. Para respirar, para sonhar, para ser quem eu sempre fui sem pedir permissão a ninguém. Antes de subir para dormir, parei na sala e olhei ao redor uma última vez. Esta casa havia sido o palco da minha maior dor e da minha maior vitória. Havia abrigado anos de silêncio forçado e agora começaria a abrigar anos de liberdade escolhida. Talvez o perdão viesse com o tempo. Talvez nossa família encontrasse uma forma de se reconectar sobre bases mais honestas e respeitosas. Ou talvez não. Mas independentemente do que acontecesse com os outros, eu havia aprendido a lição mais importante. Ninguém pode tirar de você o que realmente lhe pertence, a menos que você permita. E eu nunca mais permitiria.